Olá, amados e queridos do Pai. Bom dia, bom domingo para cada um de vocês. Queridos e amados, hoje nós vamos começar o nosso culto adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Amém, queridos? Logo, muito em breve, eu vou estar fazendo ao vivo com vocês. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Pelo menos uma ou duas vezes na semana vamos fazer um ao vivo aí para estar mais próximo de vocês. Para quem ainda não adquiriu o meu livro, porque dele e por ele um devocional diário. Tá lindo, transformando vidas. Tá maravilhoso. É um devocional diário. Nele você vai obter ali um versículo bíblico, em seguida vem a explicação do versículo, em seguida vem uma oração e depois vem um desafio diário, para que você fique mais próximo de Deus e Deus possa falar todos os dias com você diferente. Glória a Deus por isso. É um devocional que eu fiz em 2024, um período muito difícil da minha história, e o Senhor me acordava às madrugadas, me despertava. Eu comecei a escrever para que eu pudesse ler esse devocional em 2025, mas nunca pensei em publicar. E Deus transformou esse sonho em realidade. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, a gente entende, queridos, que Deus, quando ele reserva algo para a gente entende, sobretudo, uma maneira não vou dizer articulosa, mas uma maneira mais ampla de dizer que Deus nos ensina em meio à batalha a vencer. E como é que eu posso vencer em meio a uma batalha ferida, machucada? Como é que eu posso ser restaurado? Nós vamos aprender hoje. E o versículo-chave vai ser Efésios capítulo 6, versos 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é batalha espiritual, para que eu venha entender e reconhecer o meu inimigo? A batalha espiritual, ela não é uma superstição, ela não é um exagero emocional, ela não é viver em paranoia espiritual, é uma realidade bíblica. A batalha, ela nos mostra que existe um mundo espiritual em constante movimento, onde as forças do mal, elas tentam nos afastar de Deus, tentam roubar a nossa fé, enfraquecer a mente e travar os nossos propósitos. Então, um exemplo muito prático aqui que eu quero dar. Você já percebeu que quando você vai orar ou ler a Bíblia ou jejuar, surgem distrações e desânimo? Surgem alguns ataques emocionais? Isso não é coincidência, é o inimigo tentando minar a sua conexão com Deus. Então, a definição bíblica que eu trago aqui para você sobre o conflito invisível entre o reino de Deus e o reino das trevas, travado na mente, no espírito e nas circunstâncias da vida. Então, o que eu entendo com isso? Hoje aqui no culto, eu quero trazer sobre isso. Por quê? Porque entendendo em Efésios 6, versos 13, eu ainda vou ministrar sobre as armas espirituais, que é muito importante a gente entender cada importância de cada arma espiritual, sabe, queridos? Porque muitos ministram sobre elas, mas não sabem o poder delas, que elas obtêm. Então, queridos, Paulo, ele nos ensina que precisamos de uma armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Efésios 6:13, como aqui havia dito. Capacete da salvação, primeiro. Couraça da justiça, segundo. Terceiro, cinto da verdade. Quarto, espada do Espírito. Quinto, escudo da fé. Sexto, calçado do evangelho da paz. Como é que eu vejo tudo isso, pastora? Queridos, como é que você vê se você está ferido? Não tem como você ver em meio à guerra lutar com as armas espirituais ferido.
machucado. Quantas pessoas estão sentadas em cima de um banco, aleluia, louvado seja Deus, ou de uma cadeira em vários anos de ministério, e não tomou conhecimento, aleluias, do reconhecimento. É conhecer a sua ferida e reconhecer que precisa se curar e ser transformado, para que possa vestir a armadura direito. Deus está falando aqui com alguém neste vídeo. Deus está falando com alguém aqui. Querido, nenhum soldado ferido, ele consegue se vestir. Ele ferido, ele não consegue se ele não tiver ajuda. Se o soldado ele está ferido, a mente dele está o quê? Traumatizada das feridas, a fé está abalada e a armadura ela começa a pesar, porque a batalha ela se torna ainda mais difícil. Então não dá para lutar ferido, não existe. Não existe isso de lutar ferido, não existe. Se a pessoa ela quer lutar ferida, ela vai lutar sozinha e vai, infelizmente, ela vai morrer no meio. Qual é o soldado que está em meio à guerra, sem munições, tá? Está ferido, que ele não morra. Queridos, Elias é um grande exemplo aí pra gente. Muitos estão na guerra espiritual com hemorragias emocionais. Estão orando, jejuando, ministrando, cantando, mas por dentro sangram. Rejeições, decepções, traumas, pecados escondidos. Meu Deus, Deus está revelando profundo e escondido aqui. Então, o soldado ferido, ele não é um soldado fraco, mas ele precisa parar para tratar e depois voltar para a guerra. O que é o tratar, pastora? Eu entender as minhas feridas. Como que eu vou continuar dentro de um campo minado de munição, se eu não estou preparado para lutar, se eu não estou bem? A mente, o corpo está todo ferido. Um soldado ferido, ele fica fraco e ele precisa tratar as suas feridas. Não vou dar um exemplo básico aqui em 1 Reis capítulo 19. Depois de uma vitória espiritual enorme contra os profetas de Baal, Elias ele fez o que? Ele entrou em depressão. Ele se isolou, ele quis morrer, porque ele precisava o quê? Se curar. Então o próprio Deus cuidou dele. O próprio Deus alimentou, o próprio Deus deu descanso, falou com ele. E só depois disso Elias voltou à missão. Então o que eu quero trazer aqui para você? Como é que eu posso vencer a primeira fase da batalha, pastora? Reconhecer que você está em guerra. Como eu aqui havia dito, quando nós reconhecemos as nossas feridas, nós passamos a conhecer quem somos nós. E passamos a ver a ferida mais de perto. Quais são as feridas, pastora? As lutas, não somente contra mim mesmo, mas contra os demônios, as opressões no reino espiritual e as mentiras do diabo. Então, quando eu luto ferido, eu preciso parar. Elias, ele teve que parar, ele teve que se esconder em Deus, para receber o cuidado de Deus, se tratar, se alimentar da palavra. Sabe, tem pessoas que não respeitam o seu tempo com Deus, não sabe da tua história, não conhece a tua caminhada. Aí vai lá e fala, mas fulano é assim. Ela já começa a te julgar, se não sabe nem por onde você está passando, como está o seu coração. Então, Deus está te chamando hoje, aceite a cura dele. Deus está te chamando hoje para curar a tua mente, a tua alma e o teu espírito. Porque não existe ferida profunda que Deus não possa restaurar. Volte, mas volte com força e autoridade restaurada em Deus. Porque eu preciso o quê? Eu preciso entrar, como diz lá, Jesus respondeu, o que eu faço agora você não entende, mas depois você entenderá. O que eu quero trazer aqui? Sabe aquele momento da vida que tudo parece que você
Não tem direção? Você fica meio deslocado aqui falando, queridos? Parece que as portas estão fechadas. Parece que as respostas e o silêncio de Deus continua. É quando você entra em uma batalha travada, tá? Batalha, eu falei um pouquinho sobre batalha espiritual, batalha física e a batalha travada. A batalha travada é quando você não consegue obter, em meio às suas ansiedades interiores, em meio às preocupações, você não consegue ter paz. Isso se torna-se uma batalha travada. Então aí você começa o quê? Jejuar, orar. Aí você começa a ver as portas ainda fechadas. Você não vê resposta. Então vem o silêncio de Deus e parece que tudo vai ensurdecer. Por quê? Porque não tem barulho. Jesus, ele disse algo profundo a Pedro. O que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. Então a promessa para quem está no escuro é que Deus faz agora. Então você não entende, mas Ele está fazendo. E quando o tempo certo chega, você não vai olhar para trás e dizer: ah, Jesus, eu vou continuar aqui. Deus não quer isso de você. Deus quer que você olhe para trás e diga assim: valeu a pena. Valeu a pena eu não desistir. Porque eu continuei. Eu continuei mesmo que as dores foram grandes. Eu continuei mesmo que os passos foram tão dolorosos, mas eu continuei. Eu continuei porque a espera ela não foi vazia. Eu continuei porque o Senhor estava gerando algo dentro de mim. Eu continuei e continuo porque eu não estou parado. Eu continuei e continuo porque eu estou sendo preparada. Eu continuei e continuo porque o processo, além dele ser doloroso, ele me torna mais forte. Ele faz com que o meu caráter seja forjado, mas eu entendo que ele está quebrando o meu orgulho. Eu entendo que ele está ali afiando a minha fé para que eu possa me tornar dependente dele. Remasto de cantere de cai. Querido, José foi traído pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, esquecido na prisão, mas uma dessas etapas que eu estava aqui ministrando para uma convenção de pastores, e havia ali alguns hábitos que nós fomos falar quando chegou a hora de cada um dentro do momento VIP ali. Cada um foi falar alguma coisa. Mas pastora Georgia José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado no poço, ele foi escravo, ele foi esquecido na prisão. E ele teve etapas da vida dele que, com certeza, um de nós aqui não perdoaria o próprio irmão. Então, quando eu escutei isso, eu falei assim: a gente não precisa conviver com quem nos machuca, mas a gente precisa aprender a se perdoar e a perdoar quem nos machucou, para que não possamos levar pesos que não são nossos. Então, o poço é a parte do caminho, e o caminho ele não é o fim. O caminho, ele é a interpretação do silêncio de Deus. Porque você precisa entender uma coisa: às vezes Deus está trabalhando onde você não consegue ver. Às vezes Deus, ele quer que você crie a sua versão que ainda não foi revelada. Sabe, Deus, ele forja o teu caráter para que seja criada essa versão. Então, Deus, ele não quer que você crie uma versão qualquer. Ele quer que você seja instruído pelo Espírito Santo dele. Então, o ministério que é seu, ele não foi ativado ainda, porque você precisa viver um impacto do Senhor, para que seja liberado sobre a tua vida e a tua história o novo do Senhor. Então, em Romanos capítulo 8, verso 18, a aflição do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então, não é o que você está vivendo agora, é o que Deus prometeu.
O que Deus prometeu? Deus não prometeu uma dor temporária. Ele prometeu um propósito que é eterno. Então o céu ele está em silêncio, mas Deus está em movimento. Deus trabalha no escondido, porque ele moldou Moisés no deserto antes de usar Moisés no Egito. Antes de usar Moisés no Egito, ele moldou ele lá dentro do deserto. Quantos de nós precisamos ser forjados no deserto para que nós venhamos ser preparados, amadurecidos para um novo tempo? Mas a gente não quer, a gente não aceita. E os passos vão sempre para trás, voltando para trás. Por quê? Porque a gente não aceita. Queridos, Deus forjou Davi nos campos antes de ungir ele para o trono. Esther, a lindíssima Esther, ficou no anonimato antes de ser colocada diante do rei. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para você? Deus ele sempre prepara em segredo aquilo que vai ser revelado em público. Então, se você está nos bastidores, agora é porque o próximo a ser revelado vai ser você. A bênção, ela é para você. Então Deus nos ensina aqui hoje, domingo, não é para a gente perder a nossa fé por causa do tempo. É para a gente ser ensinado, porque Deus ele nunca se atrasa. Ele está construindo algo sólido. Sabe, às vezes dói tanto. Às vezes precisamos ser forjados, porque também precisamos melhorar. A gente precisa tirar, sabe, algumas vestes que ainda moram dentro de nós. A gente precisa aprender a arrancar dos nossos olhos coisas que a gente ainda deseja. A gente precisa tirar dos nossos corações coisas do passado que ainda mora dentro dele. Então, às vezes, Deus ele nos segura porque ele nunca vai nos esquecer. Por que ele nos segura às vezes? Porque às vezes precisamos caminhar sozinho. Porque se todo o tempo Deus segurar na nossa mão, a gente vai estar sempre como um bebê, querendo só colo. Então Deus às vezes nos solta para que a gente possa entender que a gente precisa andar sozinho. Para que a gente possa se preparar. Ele nos prepara. Para ser liberado o que ele tem para nós é necessário muitas vezes Deus nos ensinar a caminhar. E ele não vai ensinar pegado na nossa mão, não. Ele vai te soltar para que você aprenda a andar. Então, se você quer ir mais além, você precisa aprender a amadurecer. Se você quer aparecer, Deus quer te aprofundar mais. E para se aprofundar mais, há muitas provas no meio do caminho. Por quê, pastora? Porque quando a gente quer resposta, a gente precisa aprender a crescer na fé. Então, o tempo de espera é o tempo onde Deus trabalha mais dentro de nós. E nós aprendemos nas circunstâncias. Então, não acabou. Não acaba por aqui. Deus tem muito além do que isso. Deus tem muito além e Ele vai nos surpreender. Deus vai nos surpreender. Deus vai nos surpreender. Repita comigo. Deus vai me surpreender. Assim como Ele surpreendeu a Jó no meio de uma situação muito triste, mas Jó foi surpreendido pelo favor de Deus. Ainda não acabou. Deus vai te surpreender. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, não desista. A palavra hoje é não desista. Não enterre o que Deus mandou você acreditar. Não ouça a voz da dúvida, não ouça a voz da promessa, porque a voz da promessa errada, você vai ficar frustrado. Então comece o quê? Comece um novo capítulo da tua história. Comece a andar com seus pés, entendendo que para criar objetivos novos, você precisa continuar em suas determinações, alinhado à vontade de Deus. O que hoje dói, amanhã pode fazer sentido para você. Só para a gente concluir aqui. Sabe, queridos, quando a gente persiste em algo que é favorável à vontade divina, a gente passa lutas que a gente não entende. Mas no final, Deus nos honra. Ele nos tira do meio da fornalha para nos colocar no meio de príncipes.
para nós entendermos que Ele trabalha no meio da fornalha para que nós venhamos arrancar as vestes que nós temos, as vestes que ficaram do passado, as vestes que não cabem mais em nós. Então não adianta eu tentar vestir uma roupa se eu engordei. Oh, Jesus, eu profetizo, Jesus. Não adianta eu crescer se eu não quero amadurecer, se eu não quero estudar, se eu não quero procurar dominar o meu velho eu. O domínio próprio, ele é um princípio de tudo. Em João capítulo 13, verso 7, agora você não entende, mas depois entenderá. Então, se você está cansado, Deus ele está agindo. Se você está confuso, Deus está fazendo todo o plano para que você possa entender que Ele é um Deus que completa. Se você está chorando, Deus ele recolhe cada lágrima, porque Ele quer ver você viver um novo tempo. Em João 13, 7, você não entende. Vou falar novamente aqui, mas depois você entenderá. Então, segura firme na mão do Senhor. Não deixa surgir o intervalo. Mas antes dessa virada, eu quero comemorar junto com você, porque ainda não acabou. A esperança, porque tem promessa. E Deus, ele começou a boa obra e ele vai terminar com a glória dele, com a honra e com a vitória. Se você ouviu esse vídeo, se você está aí ouvindo agora este culto, que você seja abençoado ricamente com toda sorte de bênção. Porque quando Deus ele opera, nenhum mal pode impedir. Nenhum mal pode impedir. Pode tentarem, mas não vão conseguir. Porque o que Deus ele determina para mim e para a sua vida, só Ele pode executar. Tem coisas que Deus ele permite que nós executemos, como alguns hábitos que nós temos que nós precisamos arrancar de nós. Não é o caso aqui, mas nesse caso aqui, Deus ele quer que você verdadeiramente confie nele. Aprenda a se libertar, aprenda a arrancar de dentro de você, hábitos, para que você possa caminhar com mais fé, com mais determinação, criando seus objetivos com uma fé mais aprimorada e tendo uma visão mais ampla do que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um domingo de vitória ao lado da sua família. E é isso, queridos. Continue aí ouvindo as nossas orações todos os dias, todas as horas, de segunda a domingo, 4 vezes ao dia, para a glória de Deus. Põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste dia de domingo, glória a Deus, início de mês, Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Papai. Tu és o Deus que sonda, que conhece os corações, o mais profundo de cada um deles. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, visitar cada um dos Teus filhos. Cada um que tem enfrentado guerras, sejam elas espirituais e guerras físicas, guerras mentais e guerras, Papai, Jesus, em todas as áreas de suas vidas. Papaizinho, visita o coração dessa pessoa que não tem suportado, a esperança tem se esvaído. Muitas vezes essa pessoa tem dito ao Senhor que não aguenta mais, mas o Senhor é um Deus que liberta. Arranca, Senhor, essa pessoa desse cárcere, Senhor, desse cárcere maldito. Senhor, arranca esta pessoa, Senhor, e dê vitória a ela, Jesus, fortalecendo a fé desta pessoa, enriquecendo ela com teu bálsamo santo. Aleluias. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Não esqueçam de compartilhar, curtir o vídeo e também comentar amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, em todos os passos que você der sobre a tua história. Esse é o novo dia e aproveite o seu domingo com a sua família e se ame mais. Deus é fiel na tua história. Fique com Deus.